Próspero, tudo bem com você? Como você está? Hoje, logicamente, estou muito ansioso e feliz para falar sobre o que nós vamos aprender hoje, tá? Então, meu nome é Thiago Vinícius, acredito que você talvez já me conheça, por algum motivo está aqui me seguindo. E hoje nós vamos falar como a oração vai atrair os resultados que você deseja. Como que a oração é uma das ferramentas mais importantes para acelerar o seu resultado, para garantir que o resultado que você tanto almeja chegue. Olá, Christian, tudo bem? Então hoje nós vamos aprender como que você vai orar e acelerar os resultados que você quer na sua vida, que você deseja na sua vida. E eu tenho certeza, tá? Você pode até pensar, Marcelo, e aí Marcela, tudo bem? E você pode até pensar o seguinte, nossa, mas eu tô na Terra para realizar a vontade de Deus ou a minha? E, opa, boa noite. Só deixa eu ver se dá tempo aqui de conectar. Então, continuando, tá, pessoal? Às vezes nós pensamos, estamos para fazer a vontade de Deus nessa Terra. E muitas vezes eu me equivoquei, tá? Deixa eu ver aqui, só conectar aqui rapidão. Fechou. Então, muitas vezes eu mesmo ficava constrangido de pedir a Deus resultado. Boa noite, paz. Muitas vezes eu me sentia constrangido de... Tá, o áudio está saindo beleza, né, pessoal? Então, muitas vezes eu ia pedir algo para mim, né? E eu me sentia constrangido. E aí, João, tudo bem? Olha o João aí também. Então, eu ia pedir coisas para Deus e ficava constrangido, pensando, né, na minha cabeça, falava, será que eu realmente devo pedir algo para Deus que é para mim? E muitas vezes, se você não mudar... Ah, melhorou? Ah, obrigado, tinha esquecido de colocar o microfone. Então, se você não compreender como que a oração acelera a sua prosperidade, você vai passar a vida inteira, uma vida de escassez, sem usufruir da prosperidade que Deus tem para você. E quando eu falo de oração, gente, olha só que poderoso, tá? Quando alguma pessoa me vem e fala, nossa, Thiago, eu preciso fazer isso, mas para daqui 2, 3, 4 anos, né? Porque eu não tenho nome, eu não sei como que eu vou conquistar isso e aquilo. E eu falo, cara, você já colocou... Quantas vezes você colocou isso em oração? E nós que servimos o Deus único e poderoso, nós temos uma ferramenta que chama oração. E a oração, ela tem o poder de acelerar os seus resultados. Então, quando você pensa... Quando o seu coração está conectado com o coração de Deus, o que você deseja? Você quer prosperar, você quer dizimar mais, ofertar mais, você quer entregar o melhor para sua família, você quer proporcionar o melhor para os seus filhos. Você quer ter tempo para deixar um legado da próxima geração, que é o seu filho, entende? Mas se você não estiver conectado com o coração de Deus, você vai desejar coisas que não são do alto, do céu. Mas se você pensa isso que eu falei agora há pouco, por exemplo, não é só você que deseja isso, é o próprio Deus que deseja isso. Ou você acha que Deus quer que você não tenha o suficiente para você poder viajar? Se você não está fazendo nada, permaneça em oração. Exatamente, é isso mesmo. Se você não fique com a mente vazia, fique sempre em oração. Então vamos lá. Se você, olha só que engraçado, cristão. Você quer ter um carro melhor? Então pode orar, porque Deus quer também que você tenha um carro melhor. Ou se você fosse um pai, se você já é pai, você tem um filho, você quer que ele ande com um carro velho e cair aos pedaços, ou você quer que ele ande com um carro bom? O que você desejaria para o seu filho? Aí você vai dizer, não, Thiago, eu queria que meu filho tivesse um carro bom. E é lógico, eu também quero que meu filho tenha um carro bom. Então, por que muitas das vezes você não coloca em oração aquilo que você quer? Você não coloca diante de Deus aquilo que você tanto almeja? Tá? Não é que vai acontecer do dia para a noite, por exemplo, mas tem toda uma preparação para você orar e chegar no nível do carro que você tanto almeja. Tá? Então, se nós, que somos limitados, limitadíssimos, queremos o melhor para os nossos filhos, quiçá Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Deus tocou no homem, Deus formou o homem com as suas mãos. Então, cara, você não é um qualquer, tá? Você pode falar, nossa, mas eu sou tão pobrezinho, tão miserável, eu sou tão pequenininho. Cara, elimina isso da sua cabeça. Tira esse bloqueio de pequenez. Tá? Se você pensa que você é limitado, que seus recursos são limitados, que você não pode fazer algo relevante na Terra, já elimina, tá?
Quem quer que você seja esse cara travado, pobre, miserável? É o diabo. O diabo, sim, ele quer que você se sinta miserável, quer que você se sinta infeliz, quer que você se sinta pequeno, quer que você ache, não, um carro bom é demais para mim. Uma casa boa? Não, é demais, eu não mereço. Não, não precisa, Deus, não precisa. Um carrinho que me leva a trabalhar é o suficiente, uma casinha que tem um teto é o suficiente. E muitas vezes, cristão, nós ficamos pensando pequeno, tá? E esse pensamento, quem que quer que você pense pequeno? É o diabo. O diabo, para você pensar grande, ele quer que você participe de algumas das seitas dele. Ele quer que você participe de um grupo que pertence a ele. Ou seja, tudo o que Deus quer gerar é vida e prosperidade, e o maligno quer gerar prisão. Ou seja, se você não estiver no grupinho do maligno, você não pode prosperar, você tem que ficar limitado, você tem que ter algo assim tampando a sua visão para você andar só por onde ele manda, entende? Agora, com a oração e com Cristo Jesus, independentemente da economia, do sistema governamental, do sistema global, você, no reino de Deus, você está acima do reino secular, tá? Então vamos lá. História, tá? Antes de tudo, eu queria te contar uma história antes de dar continuidade e te ensinar a oração que vai fazer com que você alcance aquilo que Deus já tem para você, tá? A história é uma história muito simples, tá? De o homem que encontrou a chave de ouro, tá? Esse homem, ele tinha vários desejos, infelizmente, ele não tinha capacidade nenhuma. Esse homem, ele simplesmente queria crescer na vida, tá? Um homem que se tornou um pai de família e veio de uma família muito escassa. Só que ele não aceitava aquilo, tá? Esse homem cresceu, os pais dele alienado, fazendo só o que tinha que ser feito e pronto, vivendo uma vida medíocre. E esse jovem, ele falou, cara, eu tô cansado dessa vida, cara. Será que é isso aqui mesmo? Será que isso que é vida? E esse jovem ficava se batendo o tempo todo. E ele até tinha um problema de incomodar as pessoas ao seu redor, porque os amigos pensavam da mesma forma, os pais pensavam da mesma forma. E ele se sentia mal naquele ambiente, porque ele falava, será que a vida é só isso mesmo? Ficar obedecendo regra, fazendo o que todo mundo faz, ser medíocre, não conseguir fazer além daquilo que eu posso fazer. Ou seja, toda vez que esse jovem ia fazer algo a mais, ele era repreendido. Ele era corrigido por fazer a mais. Então, esse jovem, em dado momento, ele encontrou a chave de ouro. E aquela chave de ouro, ela tinha um poder de onde ele passava, quando ele ia fazer alguma coisa, ele colocava a chave de ouro e as coisas funcionavam e aconteciam. E ele conseguia superar a barreira da sociedade. Porque toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele era repreendido. Mas depois que ele achou a chave de ouro, ele começou, antes de fazer qualquer coisa, ele colocava a chave de ouro na direção que ele gostaria. Então ele conseguia quebrar a barreira e superar de nível. E o fim da história provavelmente você já sabe. Com o tempo, ele acabou saindo daquele ambiente que ele estava. Simplesmente porque ele teve que fazer uma escolha. A mentalidade dele crescer e ele ser liberto, ou ele abandonar a chave de ouro e abandonar os seus desejos, os seus sonhos, as suas aspirações e, de fato, se render a uma alienação social. E essa história é muito incrível e ela traz um aprendizado enorme, tá? Quando você aceitou Jesus, você já entendeu o tripé da fé. Oração, Bíblia, jejum. Oração, Bíblia, jejum. Então, a chave de ouro que esse jovem entendeu foi o Espírito Santo tocando no seu coração e ele compreendeu o poder da oração. Porque a própria Bíblia nos leva a entender que a luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Então, cristão, independentemente de onde você quer sair, independentemente da barreira que você vai ter que quebrar, não vai ser uma mão com açúcar, tá? É maravilhoso romper? É. É maravilhoso prosperar? É. É maravilhoso você ter recursos suficientes sobrando para você ofertar na vida das pessoas? É bom demais. É bom ficar perto dos filhos. Eu digo tudo isso porque tudo isso são frutos que eu mesmo tenho, que o Senhor mesmo me deu, tá? Então, como que você vai alcançar tudo isso?
Primeiramente, você vai usar a sua chave de ouro, igual aconteceu na história. Se você está inconformado, tá? Essa live aqui é para quem está inconformado com os resultados que está tendo, com os frutos que está colhendo. Às vezes você quer ter mais tempo e você está indignado, falando, poxa, eu poderia ter mais tempo. Às vezes você está ganhando e muitas vezes não está nem alcançando para os seus gastos particulares da sua família e você está irritado com isso. Está desesperado. Às vezes você está devendo, às vezes você quer construir uma casa e você fala, poxa, eu não sei nem por onde começar porque eu estou todo quebrado, endividado. Mas nesse momento eu vou te mostrar o caminho da oração que vai acelerar a sua prosperidade para que finalmente você encontre a luz no fim do túnel e consiga realizar o seu sonho, tá? Então, primeiro passo, gente, já é inconformação, né? Se você está aqui, se você quer crescer, então é você estar aqui, porque isso que eu vou falar agora incomoda pessoas alienadas. E por mais engraçado que pareça, mesmo que eu ainda não fique divulgando tanto assim o Instagram e etc., tem pessoas que me criticam, simplesmente por eu falar sobre isso. Então, veja bem, o sistema e a sociedade, de fato, quer que você viva uma vida medíocre. Tanto é que, se você olhar, por que o salário mínimo é tão baixo hoje no Brasil? Simplesmente porque a empresa tem uma carga tributária tão alta que, se o salário mínimo aumentar, as empresas quebram em massa. Eu não sou nem... Hoje eu já cheguei no nível de empreendedor, mas não pense você que eu sou empreendedor e eu sou feliz com o salário mínimo. Mas eu sei também conscientemente que, se aumentar o salário mínimo hoje, se subir o teto salarial, as empresas quebram. Simplesmente porque a carga tributária sobre as empresas é absurda. Então, a carga tributária é alta e precisa manter o povo sempre no mínimo possível para que as coisas continuem funcionando. Mas, através da oração, nós conseguimos quebrar esse ciclo, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós precisamos entender, tá? Hoje você já está conformado e já sabe que você não está feliz com os resultados que você tem. Então, o que é a oração? Gente, a oração nada mais é do que a comunicação com Deus, a comunicação com o seu pai. O seu pai pode ter te abandonado, o seu pai pode ter te traído, a sua mãe, a sua família, mas o Deus Todo-Poderoso, ele nunca vai te desamparar, ele nunca vai te trair, e ele é o seu pai. Então você precisa se comunicar com esse pai. Ele precisa saber da sua vida. Tiago, mas Deus não sabe de todas as coisas? É lógico que ele sabe. É igual você que é pai. Você sabe o que está acontecendo com o seu filho quando ele está triste, quando ele está angustiado, quando ele está preocupado, ou quando ele está feliz, você sabe. Mas, se ele não falar e se abrir com você, se ele não abrir o jogo, como que você vai poder estender a mão para ele? Como que você vai poder conversar com ele? Porque tem dois tipos de pessoas. As pessoas que estão com problema abrem o coração e pedem ajuda, essas alcançam êxito. Agora, aquelas pessoas que estão mal e não dá abertura para receber ajuda, nem adianta você tentar ajudar esse tipo de pessoa. Porque a pessoa, enquanto ela não reconhecer que ela precisa, você não vai conseguir socar a goela abaixo. É por isso que o primeiro passo para um alcoólatra ser liberto é ele assumir que ele é alcoólatra. Uma pessoa usuária de um determinado entorpecente, droga, enfim, o primeiro passo para ela ser liberta é, de fato, ela admitir. Então, é por isso, cristão, que você, quando você ora e fala, Deus, eu tô quebrado, a minha emoção tá destruída. Deus, eu sou um fraco. Não é isso que eu gostaria de ser, mas no momento eu tô sendo fraco. Deus, eu preciso da tua ajuda. Você está dando abertura para que a intervenção divina possa vir sobre o seu ser. Então é exatamente isso que significa oração. E não é só nas dores, tá? Quando você bater uma meta, quando você estiver feliz, olhe para o céu assim e fala, obrigado, Jesus. Ontem mesmo eu vivi um milagre. Eu vivi um milagre e eu fiquei muito grato a Deus. Ontem eu bati uma meta tão absurda que depois que eu bati a meta eu fiquei viajando. Eu falei, o que eu faço agora? Nem eu...
Nem eu sabia. A meta era para o dia 19 de novembro. E ontem era dia 6 de novembro. E eu bati essa meta. E eu cheguei a ficar bobo. Eu falei, Deus, o Senhor é muito poderoso. Na minha visão, eu ia levar mais 20 dias para bater essa meta. Mas o Senhor simplesmente agiu. E eu pedi para que isso acontecesse. Então veja bem, oração é dar permissão para intervenção divina sobre a sua vida. Então você vai falar, Deus, eu queria ganhar 5 mil reais por mês, porque eu quero dizimar e ofertar. Deus, eu quero ganhar 15 mil reais por mês, porque eu quero fazer isso e isso. Seja honesto para com Deus. Não precisa se fazer de bonzinho, ter medo. Não, Deus já conhece tudo. Quanto mais honesto você for para com Deus, mais Ele vai poder agir sobre sua vida. Então é exatamente assim. Deus, eu não estou gostando do jeito que a minha esposa está agindo. Eu não estou gostando da maneira que minha casa está caminhando. Eu não estou gostando da maneira que os meus filhos estão andando. Eu não estou gostando da maneira que a minha vida financeira está caminhando. E ao mesmo tempo, Deus, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Deus, muito obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Deus, muito obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu, que é o meu ganha-pão. Você entende? Você está grato pelo que tem, mas inconformado por aquilo que você ainda não alcançou e já está disponível. Esse que é o ponto cristão. Não é que Deus pode ou não te dar. Não, Deus já disponibilizou aquilo que você precisa. Só que se você ficar assim, olhando para um lado para o outro, desesperado e perdido, sem direção, sem rumo, você vai passar uma vida de escassez. E isso é muito chato e triste. E é por isso que eu decidi abrir essa conta. Porque você nasceu para ser próspero, o cristão nasceu para ser próspero. Mas é lógico que, infelizmente, a religiosidade, ela bloqueia, ela anula, ela trava a sua prosperidade. Até eu passei por isso. Quando eu me converti, que eu não tinha muita noção do evangelho, a religiosidade pregou no meu coração que eu seria pobre pro resto da vida e que provavelmente eu ia ser enviado para a África para pregar o evangelho. E isso é completamente oposto do que a Bíblia é. E claro, com o tempo, eu li a Bíblia inteira várias vezes, eu pude orar muito tempo, jejuar muito tempo, e eu compreendi que é totalmente oposto. A religiosidade quer colocar medo no seu coração para bloquear os seus resultados, para que você, mesmo cristão, mesmo servindo o único e poderoso Deus, continue numa vida de escassez. E funciona, gente. O diabo consegue aprisionar pessoas dentro da igreja. O diabo consegue aprisionar cristão. Tiago, como que ele faz isso? Ele tem mais de 4 mil anos. Imagina se você tivesse 4 mil anos de idade. Qual seria o nível de experiência e sabedoria que você teria? Então esse é o nosso adversário. Ele é astuto. Ele é malicioso. Ele é inteligente. Ele é calculista. Tiago, como que o diabo sabe se eu tenho medo? É muito simples. Toda vez que nós temos medo, tem uma reação no cérebro. E ele sabe. E é por isso que você precisa vencer o medo. É por isso que você tem que fazer as coisas com medo mesmo. Ah, Tiago, eu tô com medo. Faça igual. Faça o que precisa ser feito. Tiago, eu tô com preguiça. Faça igual. Tá? Então, a oração é dar permissão para que a intervenção divina venha sobre a sua vida. Tá? Anote isso para você não esquecer, para você parar de pensar que oração é coisa de religião. Parar de pensar que oração é uma coisa banal. Você não vive sem oração. Deus, obrigado por essa manhã. Ultimamente, sabe o que eu tenho orado? Eu tenho orado para me dormir bem. Porque eu passei um período dormindo muito mal, não conseguia dormir à noite. E aí me veio o Espírito Santo falando, quantas vezes você orou para você dormir bem? E eu não estava orando para que eu tivesse uma noite de sono agradável. E eu comecei a orar. E o que aconteceu? Eu passei a dormir muito melhor. Isso me fez muito bem porque me deu muita energia, tá? Então, isso é oração, tá? Vamos para o segundo ponto agora. Para que serve a oração? A oração serve para alinhar o céu com a terra. Então, vamos lá. Deus, ele é passado, presente e futuro. Deus é eterno. Deus sempre existiu. E você chegou de paraquedas agora na história de Deus. Então, o Deus lá do Jardim do Éden até o Deus do Apocalipse, ou seja, vamos repetir. O Deus do Jardim do Éden, passado, o Deus que hoje você conheceu, presente, e o Deus do livro de Apocalipse,
que vai voltar de maneira gloriosa, ele conhece toda a história e você caiu de paraquedas agora. Então você aceitou Jesus, você precisa alinhar a sua vida com ele para que você faça parte da história dele e entre no tempo dele, tá? Porque tudo que você almeja nesse seu coraçãozinho ou no seu coraçãozão, tudo vai acontecer. A casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, as finanças dos seus sonhos, isso já está pronto para acontecer. Só que agora tudo tem um processo e um tempo. E se você não estiver alinhado com Deus, você não vai entender o tempo que você está, vai entrar em desespero e vai desistir, pensando que Deus esqueceu de você. Lembrando aqui, tá? Por que Deus não atende instantaneamente as nossas orações? Eu vou te dar uma resposta bíblica, tá bom? Você lembra quando Jesus estava em Samaria e os samaritanos ofenderam ali João, Tiago e ofenderam Jesus, Tiago e João? E João falou, Deus, você quer que eu ore e caia fogo dos céus e queime esses samaritanos? Aí o que Jesus falou? Calma aí, trovão, pega leve. Eu não vim para matar os homens, eu vim para salvar os homens. Então veja bem, se você não estiver maduro o suficiente, como que Deus vai responder a sua oração? Já imaginou se Deus tivesse permitido que João orasse, caísse fogo dos céus e consumisse os samaritanos? Qual é a impressão do evangelho se isso acontecesse? Isso ia denegrir o evangelho e não alavancar o evangelho. Então veja que muitas vezes, por imaturidade da nossa parte, Deus não pode responder orações instantaneamente. Deixa eu só desligar aqui. Deus ele não pode atender orações instantaneamente. Entendeu? Então, é exatamente por isso que você precisa alinhar na oração, tá? É para isso que serve a oração. Alinhar o seu coração e a sua vida com a vida de Deus. Assim você entende o tempo que você está vivendo e sabe qual é o passo a passo para alcançar tudo aquilo que Deus já te prometeu dentro da história de Deus, sem se corromper e sem correr o risco de ir para o inferno, perder a sua coroa, a sua salvação, tá? Deixa eu só pegar aqui agora. Então é para isso que serve. Agora, como que faz a oração? Tiago, como que eu oro? Eu não sei orar. Como que eu posso orar? Você já conversou com o seu pai? Não sei se você tem pai ou não, alguns não têm. Outros têm pai, mas não conseguiram desenvolver uma relação saudável com o pai. E isso afeta muito, tá? Mas vamos lá. Então, se você quer saber como fazer a oração, é simplesmente você começa com o primeiro passo. Como que é o primeiro passo? Quando você acordar de manhã, você vai orar e vai pedir a Deus que o teu Santo Espírito possa revelar para mim qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, como o Senhor quer que eu se comporte nessa terra. E a partir disso, cristão, a sua vida começa a transformar. Quer ver? Se você estiver em pecado e você for orar, você vai sentir constrangimento. E o que você vai pedir? Deus, eu estou constrangido porque eu cometi tal e tal erro. Mas eu quero que o Senhor conserte o meu caráter. Porque esse não faz parte do caráter que eu quero para a minha vida. Não faz parte do caráter de Cristo. Porque nós, gente, não existe cristão perfeito, tá? Não existe o cara perfeitão. Todo mundo tem uma falha. Sabe por quê? Porque lá no jardim, o nosso antepassado chamado Adão, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então entenda, cristão, nós vamos passar a vida toda lutando contra o pecado nessa terra, até que nós recebamos o galardão, até que nós passemos dessa para o reino dos céus. Então todo mundo tem que melhorar o caráter, todo mundo tem que aperfeiçoar o seu caráter. Muita gente, muito cristão, precisa de cura no caráter e nós precisamos ser humildes. Não querer pagar de santo e se achar melhor do que o mundo. Nós não somos nada melhor do que o mundo. A única diferença é que nós aceitamos a Cristo Jesus e nós recebemos a coroa da salvação. Não pense, cristão, nem por um segundo que você é melhor que alguém lá fora. Sabe por quê? Quando Jesus estava crucificado, tinha dois do lado dele. Um à sua direita e um à sua esquerda. Lembra? Os dois eram bandidos. Os dois mereciam estar ali. Mas o que aconteceu? Um foi salvo porque reconheceu a Cristo Jesus. O outro anulou a
própria salvação, porque não reconheceu a Cristo Jesus. Então, cristão, nesse momento, eu quero convidar você a orar genuinamente, a colocar diante de Deus todas as coisas, a colocar diante do Altíssimo o seu trabalho, a sua vida pessoal, a sua vida matrimonial, a sua vida física. Se você orar pedindo a Deus sobre a sua vida física, você nem vai mais conseguir tomar coca. Tiago, como assim, Tiago? Nossa, eu não vou mais conseguir tomar coca? Porque eu fui constrangido pelo Espírito Santo. Quando eu como demais, quando eu como coisas que não fazem bem para minha saúde, quando eu me alimento mal, muitas vezes eu fui constrangido pelo Espírito Santo. Então é isso como fazer a oração. Você passa a orar o tempo todo. E quando for difícil, tá? Porque muitas vezes foi muito difícil. Porque eu não queria largar alguns pecados. E sabe como que eu orei? Eu falei, Deus, eu não quero largar porque eu gosto desse pecado. Mas eu amo mais você, Jesus, do que o pecado. Então, encarecidamente, ó Deus, eu peço ao Senhor que conserte o meu caráter, essa falha no caráter que eu tenho nessa área, em nome de Jesus, conserta, para que eu possa viver uma vida mais próxima de ti. Entende? Então, exatamente dessa forma que você vai começar a orar e desenvolver uma vida de oração natural. Porque a oração não é aquela forçada e chata, igual uma reza que você fica repetindo as coisas sem direção, sem rumo e sem caminho e sem conexão. Agora, se você orar conforme eu falei, então você vai começar a ter conexão com Deus. E o melhor de tudo, cristão, você vai falar com Deus e Ele vai falar com você. Você vai passar a escutar a voz de Deus. E isso é magnífico. Isso não tem preço que pague. Isso é maravilhoso. E agora, já para a gente encerrar esse momento, essa conversa maravilhosa, é a conclusão. A conclusão é que se você, cristão, quer prosperar abundantemente, não tem como cortar a oração da sua vida. E quanto mais rápido você aprender a orar, a se comunicar com Deus, mais rápido a prosperidade que você tanto sonha vai chegar na sua vida. E é lógico que o reino das trevas vai fazer de tudo para que você não viva uma vida de oração. Mas a decisão está contigo e Deus está aí, ao seu lado, te esperando de braços abertos para acelerar a prosperidade em sua vida. Beleza? Foi um prazer, foi maravilhoso estar com vocês aqui essa noite. E até logo. Oi, pode falar. Opa, tem um em aqui. É uma pergunta? Esse em ou é um amém? Qualquer coisa pode mandar no direct que eu respondo, beleza? Orar corretamente. Orar corretamente é exatamente a transparência com Cristo Jesus. Quando você entra em oração, nem todos sabem. Exatamente. Primeiro passo, tá, para uma oração correta é falar: Deus Todo-Poderoso, eu te aceito como Senhor Jesus Cristo em minha vida e eu entro na tua presença para expor a minha vida para que eu possa me conectar contigo. Então, se você não sabe orar, você pode simplesmente começar com isso que eu falei, tá? Por exemplo, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu não te conheço como eu gostaria, mas eu quero te conhecer. Então eu peço encarecidamente que o Senhor me revele a sua palavra. Peço que o Senhor atue na minha vida matrimonial. Peço que o Senhor atue na minha vida profissional. E se eu não estou sendo coerente com você, Jesus, eu quero ser coerente contigo. Então transforma a minha vida. E, gente, é muito simples. E você vai começar a ter resultado. Você vai começar a experimentar resultados. Ore a Deus, faça um teste. Ore por uma situação na sua empresa que está chata. Ore pelos seus recursos financeiros. Ore pela sua esposa. Se às vezes o teu matrimônio não está legal, comece a interceder pela sua esposa. Comece a orar pela vida dos seus filhos. E você vai começar a ver a diferença. Você vai começar a ter resultados. E o que vai acontecer? Você vai passar a orar mais. Beleza? Espero que eu tenha respondido a pergunta do Marcelo. E se ficar mais alguma dúvida, pode mandar no direct que eu estou aqui para servi-los. Beleza? Foi muito bom passar esse tempo com vocês. E até logo. Shalom.